A ANPC, a LAT e o Sinditec e a Federação em Brasília apresenta um novo curso de Jung, com a releitura do Livro Vermelho. Seriam 2 cursos num só curso. Curso de Jung, a teoria, as 22 técnicas junguianas e o Livro Vermelho. Jung, Carl Gustav Jung, um dos maiores psicanalistas da história da psicanálise. Foi discípulo e possível sucessor de Freud, dito pelo próprio Freud. Foi fundador da IPA em 1907, a Associação Internacional de Psicanálise. Foi seu primeiro presidente em 1907 até 1912. Alguns dizem que Jung não foi psicanalista. Eu acho que essas pessoas deveriam rasgar seus diplomas, porque Jung foi psicanalista sim. Tanto é que escreveu um livro chamado Teoria da Psicanálise em 1912 e foi presidente da IPA de 1907 a 1912. Muito bem. Até 1912 haviam várias correntes psicanalíticas com o nome de psicanálise. Nós podemos ver, por exemplo, que Freud começou fruto da estrutura de Charcot e Berghen. E Freud começa a história da psicanálise, é o pai da psicanálise, sem dúvida alguma. Mas logo depois, em 1905 até 1910, já tinham 3 correntes psicanalíticas, que eram Jung, Adler e Steckel. Em 1912, Freud proibiu o uso da palavra do nome de psicanálise através de um artigo. Então, os dissidentes, cada um, trocaram os nomes. Psicanálise, psicologia individual, de Adler, psicologia profunda, de Jung, psicanálise, outra psicanálise, produzido por Steckel, e assim por diante. Mas até 1930, nós podemos ver uma grande variedade de psicanálises que surgiram de Freud. São as linhas psicanalíticas desde Freud. Então, quando se fala de psicanálise, nós não podemos falar somente de psicanálise de Freud. Enganam-se aqueles que estudam 4 anos Freud, porque não estão estudando a psicanálise. A psicanálise é esse conjunto, essa pléiade de psicanalistas que produziram a ciência do inconsciente. Nós podemos ver neste quadro. Os primeiros dissidentes foram Jung, Adler e Steckel. Logo depois, Ferenczi, que era o secretário particular de Freud, até 1930, também foi dissidente e criou a sua própria psicanálise. Rank também. Assim como em 1925 surge Melanie Klein, que inclusive criou uma outra psicanálise, e Harman, que criou a psicologia do ego. Então nós podemos ver então essa gama de psicanálise, de Jung, a psicanálise junguiana, de Lacan, a psicanálise lacaniana, de Freud, a psicanálise freudiana, que é o pai, sem dúvida alguma, de Melanie Klein, a psicanálise infantil e a psicanálise kleiniana, e de Harman, a psicologia do ego, que dominava os Estados Unidos. Esse conjunto das linhas psicanalíticas, o psicanalista precisa conhecer. Só pena de apenas conhecer um dos grandes mestres da psicanálise, que seria Freud. O que nós queremos mostrar aos senhores é que a psicanálise é muito grande. Há várias formas de fazer psicanálise. Lacan dizia, você faz psicanálise ao praticar, ao analisar o paciente ou aquele que procura você, você está fazendo psicanálise. A diferença talvez entre Freud e Jung seja a questão da libido. Freud define a libido como uma energia sexual, especificamente. Tudo bem, sem dúvida alguma, uma visão freudiana. Que está certo? Está certo, sem dúvida alguma, até porque ele estuda a questão da libido há 2 séculos, ou seja, 1885 até 1930
36, já Jung afirmava que a energia da libido é uma força vital criativa que podia ser aplicada como crescimento psicológico contínuo do indivíduo. Perceba então a estrutura de Jung e a estrutura de Freud. E este curso vai falar de Jung, não somente de Jung, a partir de Freud, como toda a experiência de Jung, a autoexperiência de Jung ao longo da sua vida, inclusive na produção do Livro Vermelho. O campo analítico que, ao descobrir esses novos métodos Jung, do inconsciente freudiano, Jung descreve e descobre o inconsciente coletivo, os arquétipos, como self, persona, sombra, ânima, ânimos, os complexos, a visualização, a imaginação, a sincronicidade, a individuação, são estruturas especificamente de Jung. Aqui neste quadro nós podemos mostrar especificamente o inconsciente freudiano e o inconsciente junguiano. O inconsciente freudiano, ele especificamente, está errado aqui, freudiano, está escrito errado aqui, mas tudo bem. Aqui começa com a estrutura da infância e termina até o presente, que é o trauma que, influenciando o presente, se apresenta como estrutura de neurose. Já na teoria de Jung, ele vai mais além. Ele acrescenta a estrutura do inconsciente coletivo, que vai não somente ao presente, como também ao passado e ao futuro. E a possibilidade da imersão dentro de si mesmo. Algo que era desconhecido na estrutura de Freud. Quando a gente pode imaginar a integração da psicanálise, nós podemos estudar Jung dentro desse quadro. Vários inconscientes foram desenvolvidos ao longo da história da psicanálise. O inconsciente freudiano, que Jung chamou de inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, o inconsciente espiritual, que Viktor Frankl descobriu, diríamos assim, desenvolveu a estrutura. Nós podemos então entender o próprio Erich Fromm, que desenvolve o inconsciente social, ou o próprio Lacan, que desenvolve o inconsciente racional, e assim por diante. Nós podemos então integrar todas as psicanálises e ter uma visão completa, uma visão ampla da história da psicanálise. Mas a estrutura, o esquema psicanalítico de Jung é muito interessante. Por quê? Porque ele coloca o ser humano não somente como fruto dos traumas que se aglutinam e formam os complexos, como também podem ser influenciados pelos arquétipos que vêm do passado ou do inconsciente coletivo e que podem muitas vezes acessar a mente do ser humano, fazendo com que ele tenha a estagnação. O grande problema do ser humano para Jung é a estagnação, o ser humano ficar estagnado, não poder caminhar para frente. Ele está parado. Quantas pessoas dizem de que eu estou parado, eu não sei o que está acontecendo, está tudo parado. É a questão do grande problema que Jung coloca o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser que caminha para o futuro. É um ser que caminha, que vai para o futuro. Ele precisa ir para o futuro. Ele vive o presente, mas ele está sempre criando o futuro. Essa é a estrutura de Jung. Também estaremos estudando nessa estrutura, nesse curso, todos os arquétipos que formam a personalidade humana, como o ego, persona, sombra, ânima, animus, o self, e também a estrutura da individuação, que seria a terapia junguiana. Também estaremos estudando, é lógico, não se pode deixar de estudar, as duas atitudes, o ser introvertido e o extrovertido, e as 4 funções da mente humana. As funções racionais, que é o pensamento e sentimento, as funções irracionais, que é a intuição e a sensação, e podemos então entender, compreender aquela pessoa que nós estamos ouvindo ou estamos atendendo. E assim você pode
até analisar o ser humano de uma forma mais específica. Aquela pessoa que você está ouvindo ou que você está conversando, ele é introvertido ou é extrovertido? Essa é a orientação dele. Qual é a função dominante? Ele é pensamento? Ele é sentimento, intuição ou sensação? Qual é a função auxiliar, a segunda função mais importante? Será que é pensamento, sentimento, intuição, sensação? E qual é a função que menos ele utiliza, mas que nos momentos cruciais da vida resolve e salva o ser humano, que é a função inferior? Então, combinando essas possibilidades da orientação e das 4 funções, nós temos 32 combinações. Ou seja, nós temos então não 8 tipos de personalidade, como dizem alguns junguianos, mas 32 combinações possíveis. Quando a gente estuda Jung, nós podemos entender a formação do complexo e como o complexo pode tomar conta da mente humana, fazendo a possessão complexual. E se esse complexo acessa um arquétipo que está no inconsciente coletivo, esse arquétipo pode acessar a mente humana fazendo a possessão arquetipal. E é interessante que esses arquétipos são positivos e são negativos. Eis então a grande atividade, a grande finalidade do psicanalista ou do analista junguiano de fazer com que esses arquétipos que o indivíduo acessa se tornem positivos ou que foram negativos e devem se tornar positivos através de um direcionamento. E sabendo de que o inconsciente coletivo caminha para o Opus Magnum, que está no futuro. Estaremos também estudando a questão dos sonhos. A interpretação do sonho para Jung é diferente da de Freud. Freud pergunta por que eu sonhei, ou seja, empurra o ser humano para o passado. Jung, quando fala do sonho, pergunta para que eu sonhei, empurra o ser humano para o futuro. É interessante essa colocação que os dois grandes mestres colocam. As funções do sonho, ou seja, cada sonho tem uma função, pode ser reativação, compensação, redução, grande sonho, prospecção, retificação e assim por diante. E podemos também, e estaremos também estudando as 22 técnicas junguianas, juntando com o livro vermelho. Jung concebe o sonho como a imaginação do inconsciente, ou seja, várias coisas nós podemos imaginar, nós podemos fazer. Mas em 1912, 1913, Jung teve não uma revelação, um mergulho no inconsciente. Foi quando ele, à beira do lago de Zurich, ele construiu o seu castelo de Bollingen, onde ele mergulhou no inconsciente e onde durante 7 a 10 anos ele escreveu o livro vermelho. Esse livro vermelho que justamente foi fechado, lacrado durante 40 anos, depois da morte de Jung. E ele mesmo dizia que quando o livro vermelho fosse publicado, mudaria muita coisa dentro da própria psicanálise. E realmente, nós estamos estudando o livro vermelho. E muita coisa nós vamos fazer a interpretação de Jung, uma releitura de Jung a partir do livro vermelho. Aquilo que Jung acessou lá no seu castelo de Bollingen. E os dois grandes mestres que Jung acessava lá no castelo de Bollingen foi Sduba e Philemon. Mestres que, de certa forma, conversavam com Jung numa forma da imaginação, numa forma da imaginação criativa e da própria visualização ativa que nós podemos entender. E aí surgem as figuras impressionantes que nós transformamos em 22 cartas, que você pode, inclusive, manusear. As cartas que eles acessou lá no livro vermelho, que estão aqui nesse livro vermelho, e que nós transformamos em cartas, tá? Em cartas que mexem justamente com a possibilidade de você acessar o seu inconsciente coletivo. Mas é interessante que Jung parte para mostrar toda essa estrutura a partir
Mundus Munditotius, Unus Mundus, que ele publicou em 1919. Justamente nós vamos entender profundamente a partir de onde que Jung partiu para criar toda a estrutura da análise junguiana. E justamente para mostrar as possibilidades do futuro. A estrutura junguiana empurra o ser humano para o futuro. Um dos grandes problemas do ser humano hoje é a falta de futuro. Não é a questão sexual. Eu diria até que a questão sexual foi liberada e foi superada. O grande problema do ser humano hoje é a falta de futuro. O que será amanhã? O que será o ano que vem? O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que vai ser o meu amanhã? Essas são as questões que Jung levanta. E Jung faz essa estrutura a partir do livro vermelho. Esse curso, meu amigo, ele está sendo oferecido, são 2 cursos, num só curso. A teoria, as 22 técnicas e o livro vermelho. Esse curso pode ser presencial, pode ser à distância, pode ser por imersão e você também pode solicitar na sua própria cidade. São 12 módulos, 12 vídeos e 22 cartas, ou seja, 2 cursos num só. A teoria e as 22 técnicas junguianas e o livro vermelho é o curso de Jung que nós estamos apresentando para você. Entre em contato conosco através do site anpc.com.br ou pelo e-mail anpcbr@gmail.com ou pelo zap também 61 98340 6632. O curso de Jung e as 22 técnicas e o livro vermelho está com você agora.